Tatuagem. A tatuagem, ela é pecado, não é? É um assunto que é muito falado e algumas pessoas até falam. Qual o sentido da tatuagem ela não ser um pecado, pegando pelo ponto de nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo, né? E fazer o que Cristo faz. Então, será que Jesus faria uma tatuagem? O que você pensa sobre esse assunto? Tatuagem não é pecado, ponto. A Bíblia não condena a tatuagem, porque a Bíblia não fala sobre tatuagem da maneira que nós usamos ela hoje, que é uma maneira ornamental. Ok? O que a Bíblia condena eram as marcas feitas nos corpos dos mortos no contexto do sepultamento egípcio, que foi adotado pelos filhos de Israel. Então Deus diz: não marcará os corpos dos seus mortos, para entregar pro além-mundo, pro pós-vida. É de um contexto religioso e de práticas religiosas que a Bíblia está falando da tatuagem, não num contexto ornamental que a pessoa usa para ficar bonita, porque ela acha bonito. Não é nesse contexto. A Bíblia não fala da tatuagem nesse contexto. Ponto final. A Bíblia não fala. Agora, Jesus faria uma tatuagem ou não? Isso é muito subjetivo. A experiência que um tatuador tem com Jesus, por exemplo, não é a mesma que uma pessoa que não tem nenhum contato com a tatuagem vai ter com Jesus. Por exemplo, o tatuador pode ter uma experiência com Jesus, é uma experiência subjetiva, e nessa experiência ele pode ter aí a sua clientela ampliada, o seu negócio melhorado, e ele pode julgar que é Jesus que está abençoando ele. Porque agora ele está tatuando mais pessoas. Veja, é a experiência dele com Jesus, a experiência subjetiva dele com Jesus. Ok? Então, para esse cara, Jesus sim faria uma tatuagem hoje. E talvez para o cara que cresceu lá no interior, onde a tatuagem é discriminada, porque eu penso que aqui passa mais por um contexto cultural do que religioso, entendeu? Ou seja, a tatuagem é um problema sociocultural, não um problema religioso. Que aí você traz para o contexto religioso, entende? Mas para qualquer pessoa que mora no interiorzinho, tatuagem é mal visto. Aí eu trago isso para o sistema religioso, eu trago isso para dentro do contexto religioso e abomino também a tatuagem, porque a sociedade abomina a coisa. Mas não é mais assim, né? Hoje em dia não é mais assim. Nós estamos no século XXI, ano 2025, entende? Eu não vejo que tenha qualquer problema alguém ter uma tatuagem. E digo, se Jesus faria ou não uma tatuagem é muito subjetivo na experiência de cada um. Tem pessoas que podem dizer, sim, Jesus faria uma tatuagem se ele estivesse aqui hoje. Ele seria um cara descolado, teria uma tatuagem, seria entendeu? Um cara que se comunicaria com as novas gerações, não faria igreja para as velhas gerações. Jesus seria um cara que se preocuparia com as pessoas que estão desamparadas, com as pessoas que estão debaixo, né? Há quem diga até que se Jesus estivesse aqui, ele iniciaria o ministério dele na Cracolândia. Entendeu? Mas tem outras pessoas que têm outra experiência subjetiva com esse Jesus e eles, não, eu acredito que Jesus começaria o seu ministério com pessoas, independente se está na Cracolândia, independente se elas estão na universidade, independente se são empresários, entende? É muito subjetivo isso, não dá para dizer se Jesus faria uma tatuagem ou não. Agora, o que eu te digo? Se você não se sente bem, não faça, poxa. Por que você vai fazer? Porque para andar na tendência, para andar na moda, para ser cool? Não faça. Não tem que andar no hype de ninguém. Ok? Se você se sente bem, se você quer fazer, faça, poxa. Eu mesmo fiz a minha tatuagem já depois dos 40 anos. Eu fiz uma tatuagemzinha aí, ó. Mas depois dos 40 anos, veja. Sim. Entendeu? Mas nunca condenei quem tinha quando eu não tinha. Cara, a importância de encerrar ciclos. E aí o cara vai falar assim, mas você é suspeito, você tá falando que a tatuagem não é pecado, porque você tem um... Não, mas eu não tinha tatuagem e já falava que não era pecado. Já falava que não... Sim.